Eita pessoal, estamos a passear na ilha de Braque. Tem aqui umas aldeiazinhas. Isto praticamente tem 4 grandes povoações. São Martin, começando pelo oeste, São Martin, Bol, Supatar e Milna. Agora tem estas povoações mais pequeninas, a ilha de Braque. A ilha de Braque é muito conhecida pela pedra muito clarinha. Aliás, isto é calcário, certo, Prudência? Mas extração de calcário, que é uma pedra muito branca, e aqui particularmente mais branca ainda, com que eu vos disse que foi feito o Palácio Diocleciano. Depois tem umas torres de igreja lindíssimas. Já a de Milna também é super bonita. Losiska, muito bonito, muito bonito esta povoaçãozinha. Nós estamos a andar em direção a este. Vamos ver. Estamos a andar em direção a este. Hã? Acho que sim, não sei. Logo vemos. Ok. Bem, agora vou ter aqui um ganchinho. Cá está. Bol, Sumertine, Supetar. Cá está. E depois tem estas, tem aqui um aeroporto, Braque, que eu acho que só funciona no verão, pelo que eu li, não sei se é verdade se não, mas só funciona no verão. Ok. Bem, como vos estava a dizer, Braque eu acho que é a maior ilha do conjunto de milhares de ilhas que a Croácia tem. Depois, a Hvar talvez seja a segunda e por aí fora. Olá pessoal, então estamos já no Desconectados. Estamos, como vocês conseguem perceber, estamos a tomar banhos no Adriático e agora ficaremos aqui por uns dias, como vos contei. Portanto, não acontece nada, a intenção mesmo é essa, é estar assim. Com umas cores fantásticas, muito bom, muito bom. Está uma temperatura excelente, tanto dentro d'água como fora d'água. Acho que hoje atingiu perto dos 40 graus a temperatura aqui, agora está um bocadinho mais suave. Hã? Ok, a Prudência está a dizer que aquele é o nosso barco, emprestou, e ela está aqui no controle da coisa, está ali no controle. Deixem-vos dizer que aqui iates e veleiros é mate. Nós agora os próximos dias não vamos pegar na moto, vamos só simplesmente desligar. Daqui a uns dias a gente pega outra vez na moto e vai explorar um bocadinho, porque esta ilha tem aqui algumas particularidades muito giras, muito giras. Bem pessoal, estamos na povoação de Milna, ao final da tarde, na Golden Hour, e é este aspecto que se tem. Do alojamento, já agora do alojamento até aqui, são 15 minutos a pé, ao longo desta, eu nem sei, isto é uma reentrância do mar, muito bonito, muito bonito. Uma aldeia recomendada, recomendo vivamente, quem queira conhecer Braque, vir a esta aldeia, vale bem a pena, que é muito bonito. Este passeio aqui ao longo da aldeia, uma aldeia super clarinha já agora. Aliás, foi aqui que eu vim de manhã, e onde eu costumo vir de manhã
como manda a tradição, comprar pão. Pão fresquinho, demoro 15 minutos, 15, 20 minutos para cada lado. Logo às 8 da manhã. Muito bonito, muito bonito. Como veem, não se percebe nada, nada da língua, nada do croata. Não é uma, deixem-me-vos dizer que não é uma povoação excessivamente turística. Tem algum turismo, como podem ver, mas nada de confusão, nada. Eu quando digo confusão, não sei, imaginem, uma Malbufeira, sei lá, Vila Moura, não tem nada a ver, aliás, isto não tem capacidade para isso, é muito mais pequeno. E há muita malta que vem, que chega de barco e fica aqui alojada, em apartamentos ou alojamentos, o que for, hotéis. E há muita gente que vem de barco também, quando eu digo de barco, num próprio veleiro, ou então vem no ferry, como nós. Nós viemos num ferry que permitia carros e motas, mas ficámos em Supetar, não foi, Prudência? E depois de Supetar aqui demorámos cerca de meia hora. A ilha não é assim tão pequenina, nós ainda vamos dar umas voltas pela ilha e depois falaremos sobre isso. Mas há um barco que vem de Split e atraca aqui, mas só dá para pessoas, portanto só pessoas. Aqui a comida é muito à base de pizzas, pastas, risotos, muito à base disso. Ou seja, pessoal, para os nossos comuns portugueses, volto-vos a dizer, não há nada como a nossa comida portuguesa. É de uma variedade impressionante, ainda há bocadinho estava a comentar isso com a Prudência. Não se sente, por exemplo, aqui, curioso, estamos junto ao mar, mas não se sente o odor de peixe grelhado, não se sente. E estamos na hora do jantar e não se sente. Mas é uma pena. De facto, epá, sinto saudades do nosso peixinho. Uma sardinha grelhada. Não é, Prudência? Bem, onde é que queres ir? Vamos àquele supermercado? Ok. Até já. Passado uns dias sem qualquer comunicação. Salve seja. Já é final da tarde, está assim bastante abafado, embora hoje tenha estado assim um dia mais cinzentinho, que aliviou muito a temperatura, porque tem estado perto dos 40 graus e aliviou bastante a temperatura, mas ainda assim... E o Nuno, que se preza, vai entrar na água, claro, claro. Isto, a ondulação agora foi por cima. E está aquela Golden Hour, estamos na Golden Hour, espetacular. Eu acho que ainda não vos contei nada de história, portanto quem não gosta de história pode ficar por aqui. Portanto o que eu vou contar é um bocadinho o que é isto da Croácia. Nós estamos na Croácia, portanto na Ilha de Brač, como vos disse. A Croácia tem uma história muito tumultuosa, eu acho que é mesmo a palavra certa, muito tumultuosa. Tem nada a ver com o nosso país Portugal, o nosso querido Portugal, que desde o século XII, que é território nacional e tirando um pequeno período que perdemos para os espanhóis, sempre tivemos a nossa independência. Aqui é muito diferente. Entre ilírios, que foi o primeiro povo que habitou este território de Brač, e a Croácia, propriamente dita, esta zona da costa do Adriático, bem, obrigado. E entre romanos, epá, não vou estender-me muito, porque de facto acaba por ser uma seca, mas os ilírios são dos primeiros povos que por aqui passaram. Entretanto, houve um imperador romano que era desta região, da zona de Split, que chamava-se Diocleciano, e que, quando se reformou, se é que se pode dizer um imperador romano que se reformou, decidiu vir passar os últimos dias na zona de Split e construiu um palácio chamado o Palácio Diocleciano. Nós não fomos visitar porque, de facto, também não tínhamos muito tempo, para dizer a verdade, mas ocupa toda aquela região que nós fizemos. Eu depois sou capaz de pôr só um históricozinho. Toda aquela região que nós fizemos quando estávamos a passear na zona velha de Split, tudo aquilo era o Palácio Diocleciano.
Depois de Diocleciano, o Império Romano no século IV depois de Cristo desabou, mas entretanto já estava formado, o Império Romano já estava formado entre o Império Ocidental de Roma, romano, que dependia de Roma, e o Império Oriental, que depois por sua vez deu origem ao Império Bizantino, e tinha a sua capital em Bizâncio, mais concretamente Constantinopla, que hoje é conhecida por Istambul. Portanto, o Império Romano do Oriente tinha a sua região em Istambul. E porquê é que eu estou a contar isto? Porque toda esta região foi muito influenciada pelo Império Bizantino. Portanto, já não é aquele que nós conhecemos de Roma, das pontes romanas que nós vemos em Portugal ou na Península Ibérica, etc. Não, aqui não tem nada a ver com isso. Era um Império Bizantino muito mais artístico, muito mais orientado para a atividade mercantil, atividade comercial, atividade marítima. Quando formos no regresso, havemos de passar numa cidade chamada Zadar, se tudo correr bem. Também foi uma cidade importante. Bem, mas adiante. Entretanto, com a queda do Império Romano Ocidental, invadido pelos povos bárbaros do Norte, os hunos, os suevos, os godos, etc., por aí fora, os lombardos, etc., manteve-se o Império Bizantino, romano, e isto durou até ao século XV, 1400 e tal, portanto, século XV, estás a ver? Mas, entretanto, esta zona foi muito fustigada. Porquê? Não sei se vocês olharem para o mapa, veem uma cidade muito importante aqui próximo, chamada Veneza, e Veneza tinha muito poder, os duques venezianos tinham muito poder nesta região do Adriático, e não queriam deixar por mãos alheias este território que lhes trazia muita riqueza, sobretudo na atividade mercantil, nas trocas comerciais marítimas, e portanto toda esta região da Croácia foi tomada pelos venezianos. Depois dos venezianos passaram por aqui os húngaros, que estão mais a norte, depois voltaram a ser os venezianos, depois chegaram a estar aqui os Habsburgos, e aí toco aqui, eu depois vou fazer um link, vou fazer-vos um link. O que é que são os Habsburgos? Não sei se recorda, eu quando passar este vídeo certamente já passei, quando eu estive em Yuste, no sul de Espanha, na Extremadura, mais provavelmente, falei de um imperador chamado Carlos V, que era um imperador espanhol, mas não só espanhol, mas cujo irmão dele, que era o Fernando, era o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Habsburgos. O que é que foi? Os Habsburgos ajudaram aqui esta região da Croácia. E porquê? Porque não muito longe daqui vivia um povo chamado os otomanos, que vinham da Turquia, e com a sua saciedade de poder começaram a conquistar tudo por aí acima. Antes disso já os gregos também tinham invadido isto, portanto, por sua vez, há aqui muita atividade de conquistas e reconquistas, conquistas e reconquistas. Continuando, os otomanos por volta do século XIV entraram pela Europa Oriental adentro e tiveram que ser os Habsburgos a tomar as rédeas. Os Habsburgos negociaram com os venezianos, que por sua vez estiveram aqui até 1700 e tal, os venezianos, portanto tudo isto passou a ser território dos venezianos. Os venezianos ficavam com esta região chamada Dalmácia, portanto esta zona da Croácia é a Dalmácia, enquanto que o Império Austríaco ou o Império Austro-Húngaro ficava com a região mais a norte, mais interior. E os venezianos agradeceram, naturalmente, porque eles estavam muito mais ligados à atividade marítima, mercantil marítima, claro. Entretanto, apareceu uma personagem chamada Napoleão Bonaparte, que conquistou toda esta região, inclusive na Batalha de Austerlitz, para quem conhece um bocadinho de história, levou de vencido o Império Austro-Húngaro e conquistou toda esta região. E apesar dos franceses não serem muito bem-vindos na Croácia, propriamente nesta zona da Dalmácia, eles fizeram aqui muitos progressos, nomeadamente instituíram uma universidade em Zadar, desenvolveram escolas primárias, desenvolveram vias de circulação, desenvolveram novas leis na atividade jurídica, ou seja, até Napoleão promoveu um bocadinho esta região da Dalmácia. Entretanto, com a queda de Napoleão, os húngaros voltaram a entrar em força aqui e tomaram conta de todo este território, portanto o Império Austro-Húngaro, até praticamente, até quando? Até à Primeira Guerra Mundial. Quem se recorda como é que começou a Primeira Guerra Mundial? Presença, como é que começou a Primeira Guerra Mundial? Foi um estudante que matou... De Sarajevo, um estudante sérvio, que matou o arquiduque Francisco Fernando
de Império Austro-Húngaro e a Arquiduquesa Sofia, em Sarajevo, que não é muito longe daqui, portanto era um Império Sérvio, e rebentou a Primeira Guerra Mundial, tudo provocado por uma região que já por si tinha muita dissidência aqui. Deixa-me vos dizer porquê. Esta região Sérvia-Croácia, que são os principais territórios desta região, a Sérvia está mais a norte, portanto mais a norte não, mais a oriente, a Croácia está virada aqui ao mar Mediterrâneo. Eles tinham muitas dissidências. A Croácia é muito mais católica, cerca de 90% da população é católica, enquanto que a Sérvia é ortodoxa, e portanto começaram aí as dissidências e eles queriam mais autonomia, nomeadamente a independência, e foi isso que provocou a morte do arquiduque, que era um estudante universitário, que simplesmente estava a reivindicar a autonomia da região sérvio-croata. Sarajevo, para quem não sabe, é a capital da Bósnia e Herzegovina. Na altura não existia, portanto havia só dois territórios muito conhecidos, que era a Croácia e a Sérvia. Eram territórios eslavos, chama-se aí a Eslávia do Sul. Queriam fazer um grande país, chamava-se que já era o princípio da Jugoslávia, e portanto vem daí o eslavo, ok? Entretanto, tendo em conta as alianças que havia na altura, o Império Austro-Húngaro pediu ajuda à Alemanha, ao Kaiser Guilherme, e rebentou a Primeira Guerra Mundial, pronto. Entretanto, dessa Primeira Guerra Mundial desapareceu o Império Austro-Húngaro, e a Itália aproveitou um bocadinho do vazio que havia com o desaparecimento do Império Austro-Húngaro e tomou conta de alguns territórios daqui, nomeadamente a zona de Zadar, Pula, etc, por aí fora. No final da Primeira Guerra Mundial apareceu um movimento nacionalista, insistiram no movimento nacionalista sérvio-croata, e apareceu um senhor chamado Tito, que formou um partido que era o Partido Comunista e que se aliou à União Soviética. Entretanto, a rebentação da Guerra Mundial, portanto, aqui houve uma tentativa de ligação da Sérvia com a Croácia, formarem um país, mas a Sérvia tomou muito mais poder sobre a Croácia e a Croácia começou-se a sentir diminuída. Deixem-me-vos dizer que tanto a Croácia como a Sérvia têm muitas etnias e religião. A católica sobretudo impera aqui na zona da Croácia, mas no norte é mais os muçulmanos e os ortodoxos, e isso resultou numa situação que aconteceu um bocadinho mais à frente, que eu vou contar. Rebentação da Guerra Mundial, havia aqui movimentos próximos de Mussolini, e Mussolini tomou partido do apoio à Sérvia e Croácia. Entretanto, Tito, que tinha esse partido comunista, apoiou os russos, e na Segunda Guerra Mundial apareceu um movimento chamado os partisãs, que era liderado por este senhor chamado Tito. Entretanto, os aliados apoiaram estes partisãs, porque para todos os efeitos eles estavam a lutar contra as forças do eixo, não é? Nazis e italianos. Percebeu-se que a certa altura os partisãs não estavam só a lutar contra os nazis, eram literalmente anti-nazis e começaram a tomar posições muito mais radicais do que aquelas que os aliados queriam tomar. E os aliados começaram, nomeadamente os britânicos, Winston Churchill, começaram a tirar-lhes um bocadinho o apoio. Entretanto, acaba a Segunda Guerra Mundial, não é? E Tito toma o poder. Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, 1945, tentam formar pela primeira vez um partido que é ligado ao Partido Comunista, com o apoio dos russos. Formam aquilo que é a Jugoslávia, portanto, principalmente dois grandes territórios, que era a Sérvia e a Croácia, tendo em consideração as quantidade de etnias que aqui há, nomeadamente, deixem-me-vos dizer que a Croácia há os servo-croatas, há dentro da Bósnia, que é agora um país, há os bósnios muçulmanos, há os sérvios muçulmanos, há os kosovares, e isso resultou em grandes tensões internas dentro do país, que o Tito conseguiu gerir, dando, essencialmente havia seis grandes movimentos aqui, que era a região de Montenegro, a região da Croácia, a região da Sérvia, a região da Bósnia,
a região da Macedónia e a região da Eslovénia, ok? Pronto, esses 6 territórios, e portanto a forma como ele conseguiu sustentar um grande país chamado Jugoslávia foi fazendo rotação dessas 6 forças dentro do Parlamento, e portanto nessas condições eles conseguiram se equilibrar entre si. E como podem imaginar, um país destes, havia muitas etnias que viviam, por exemplo, um país na Croácia, onde impera essencialmente o catolicismo, havia muçulmanos. Bem, ok, parar na outra faixa assim a meio, não sabia o que é que ia fazer. Entretanto, Tito consegue aguentar este país praticamente durante 40 anos, praticamente, e em 1980 ele morre, e com a morte dele começa a vir ao de cima as grandes tensões destas várias etnias, e a primeira a pedir a autonomia foi a Eslovénia, e a Croácia disse, bem, se a Eslovénia quer autonomia, eu também quero autonomia, e quando eu digo autonomia é independência. Portanto, o que é que acontecia? A Jugoslávia era um país, era uma federação, República Federativa Jugoslava, e ainda me lembro desse tempo, então isto foi até aos 80, aos 80, 90. Entretanto, a Croácia tenta-se autonomizar ou independentizar, e a Sérvia, que tinha a capital em Belgrado, aliás a capital da Jugoslávia era Belgrado, não aceitou e bombardeou, nomeadamente Dubrovnik, toda aquela zona sul da Dalmácia. Em 91 a Croácia consegue a independência e tem uma moratória de 3 meses, por forma que os sérvio-croatas, que tinham uma religião diferente, a maior parte deles até tinham uma cultura diferente, portanto, como eu vos digo, eram etnias diferentes, permitiu que eles se deslocassem para o lado da Sérvia, e ao fim desses 3 meses a Croácia pediu autonomia e foi reconhecida, aderiu à ONU, aderiu à NATO também. Isto em 91. Em 91, 92 por aí. Entretanto, a Bósnia, que tinha apoiado, nomeadamente os muçulmanos bósnios que tinham apoiado a independência da Croácia, começaram-se contra a Sérvia, naturalmente, começaram-se a revoltar uns entre si, e a Sérvia, nomeadamente os dissidentes sérvios, não propriamente o governo de Belgrado, mas dissidentes sérvios, e nessa altura aparece um senhor chamado Slobodan Milošević, que alguns ainda se lembrarão. A história não é assim tão antiga, pessoal, já estamos nos anos 90, 95, e uns generais que não prefiro nem comentar os nomes deles, considerados carniceiros, fizeram uma série de ataques a várias aldeias, sobretudo na zona da Bósnia, na zona Srebrenica, enfim, para quem se recorda um bocadinho da história recente, dos anos 90, e fizeram genocídios aí. Todos eles foram apanhados, o Milošević, o Karadzic e o Radko, enfim, bem, prefiro não falar os nomes, não é importante, antes pelo contrário, é demasiado triste para ser verdade, mas acho que pelas descrições que eu estive a ler, eu considero aquilo um autêntico genocídio, mas eu também não sou de direito penal internacional, não é? Enfim, adiante. Teve que haver intervenção dos Estados Unidos com os acordos de Dayton em Paris, e em 95 conseguiu-se a paz. Portanto, informaram-se então os países da Bósnia. O Kosovo ainda é um território que procura a independência, mas criaram-se esses 6 países: Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia, Bósnia e a Eslovénia e a Croácia. Neste momento a Croácia está perfeitamente estabilizada, embora haja assim algumas tensões. Ela já faz parte da União Europeia desde 2013, o que é bom, embora eles tenham, tal como Portugal, mas isso, enfim, não vou entrar por aí. Também tem aqui algumas reticências em relação ao apoio que a União Europeia lhes tem dado e a adesão da União Europeia em 2013, mas pronto, fazem parte da União Europeia e portanto estamos em território da União Europeia, tal como a Eslovénia. Embora sejam 2 países da União Europeia, têm alguma tensão. Confesso que eu ainda não atravessei a fronteira entre a Eslovénia e a Bósnia, mas dizem que não é fácil, o acordo de Schengen não tem sido fácil aceitar. Não sei, logo se vê.
Espero não ter que mostrar outra vez o passaporte, estar quase uma hora lá na fronteira, quando atravessarmos, porque nós vamos pela Eslovénia. Mas pronto, adiante. Pessoal, isto rapidamente foi assim, em 2 pinceladas, contei-vos o que é esta situação da Bósnia. Reparem, a Bósnia-Croácia, perdão. Reparem que a Croácia, como país, então, não é assim muito antigo, é muito recente. Reparem, de 92 até agora, estamos há 30 anos, não é, Prudência? 30 anitos, pouco mais de 30 anos. Oxalá que porque eu acho que esta gente também merece paz. É um país com pouco mais de 30 anos, comparado com Portugal, que tem séculos de história. Aqui também tem muita história, mas muita história, muito complexa, muito complexa. Vamos ver. In the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. Acho que nós estamos a entrar na principal estrada dentro da ilha, é a 113, exatamente. Esta é a principal estrada que liga Supetar a Sumertin, que são as 2 principais povoações. Aliás, se nós quisermos chegar de barco, ferry, com a mota, só há 2 portos em Brac, na ilha de Brac, que nos permitem acostar, que é em Sumertin, saindo de Makarska, que foi no outro dia que nós tentámos, mas só havia um barco, pá, às 5 da tarde, ou então em Supetar, que é mais frequente. A companhia é a mesma, portanto não vou fazer publicidade à companhia, mas é a mesma companhia, e de Split há muito mais frequência de barcos e demora menos tempo, claro. Agora tivemos é que subir desde Dubrovnik a Makarska. Em Makarska dissemos-nos, olha, só às 5 da tarde é que esteja, então ok, continuamos a subir e fomos até Split. Como veem, umas aldeiazinhas, muito porreirinhas. Deixem-nos dizer que esta ilha chegou a ter muita produção de vinícola, muita produção vinícola, até que um ataque de filoxera dizimou praticamente a totalidade da produção vinícola. Ainda assim, em Milna nós vemos uma série de vinotecas, portanto é sinal que há vinho. Temos estado praticamente offline, fora da rede, off-grid, se quiserem dizer-lhe, para aqueles mais high-techs, estes dias, portanto já não pegava nem na mota nem na câmara há uma série de dias. Também não faz falta. A mota é um instrumento que nos dá prazer, mas que é útil também, e portanto neste momento, para nos deslocarmos aqui na ilha, é um bom meio de transporte. Aliás, tanto eu como aqui a cachopa que vai atrás vai toda dondoca, ela vai com um lenço nos ombros, mas vai de t-shirt de alcinhas, e eu vou de calções e t-shirt. Exatamente a melhor forma de andar de moto, não é? É mesmo assim, tudo aquilo que não devíamos fazer, mas enfim, acho que bati suficientemente na madeira hoje de manhã para que a coisa corra bem.